Bora, meus amigos! Hoje o episódio vai ser especial, viu? Eu admiro muito ela, uma arquiteta referência da nossa região, de outros lugares que ela já me contou aqui nos bastidores. Faz muitos projetos bem bacana. Nadia Edna Mello. Obrigado, viu, por ter vindo aqui. Eu que agradeço, Alberto, seu convite. Um prazer estar aqui. Obrigado, Nadia. Eu vou colocar a máscara, que eu já tive um puxão de orelha na internet e da mãe também. Então eu vou colocar aqui para proteger e Nadia Edna vai ficar sem para poder falar melhor aí no microfone. Quem vai mais passar aí a mensagem vai ser ela. Nadia, eu soube aqui nessa conversa no brief antes da sua história. Eu pensei que você era de Natal e acabei até sem saber aqui como é essa história, você é de onde, como deixar registrado isso aí. Pois é, minha família toda é daqui. Meus tios, meus avós eram daqui, né, de pai e mãe, meus tios, minha família toda é daqui. Mas meu pai e minha mãe, assim que se casaram, começaram a viajar e eu acabei nascendo em Tocantinópolis, na época era Goiás, hoje é o estado de Tocantins. Mas assim, a fase mais... São quantos quilômetros ali de Goiânia? Tu acha que eu sei, mas é na ponta. Eu acho que é mais assim, mais pro norte. Tocantins, já perto do Piauí, né? É próximo, não é perto de Goiás, de Goiânia não. Goiânia não. Era Goiás na época, né? Que era Goiás, justamente, era o estado de Goiás. Eu acho que na minha identidade ainda tem assim. Se for Goiás, então a gente está aí conterrâneo. Pois é, pode crer. É verdade. Aí, logo depois, acho que eu tinha 6 anos, não me recordo bem, a gente foi morar na usina hidrelétrica de Tucuruí, que foi assim uma coisa super interessante pra gente, né, pra família toda, porque a gente morava na vila dos funcionários da usina hidrelétrica de Tucuruí, que era uma usina na época, hoje eu acho que ainda é a segunda maior do país. Gigante, né? Gigante, era feita pela Eletronorte e a Camargo Corrêa. E a vila dos funcionários tinha 45 mil habitantes, então era uma cidade, né, assim, com tudo do melhor. 45 mil habitantes. Você falou vila, para quem estava assistindo, pensando, nossa, mas é da vila ali. Vila dos funcionários é uma coisa pequenininha. 45 mil pessoas ali. Porque, inclusive, era uma coisa assim, super bem estruturada, porque eles precisavam trazer a mão de obra de fora para dentro da floresta amazônica, né? Então, assim, qual era o chama? Você tinha o emprego, lógico, mas você precisava dar uma estrutura. Então, as casas eram todas, assim, muito boas. A gente tinha um hospital de referência no estado. A escola, na época, quem promovia o estudo das escolas era o Sistema Pitágoras, que hoje é o maior conglomerado de ensino do país, se não me engano, né? Então era o Pitágoras. E lá eu fiquei até me formar no 2º grau. E aí, como a minha família era daqui, minha avó ainda estava viva na época, e aí eu resolvi vir para cá. Todo mundo, na verdade, quando os filhos terminavam o 2º grau, os filhos voltavam para os seus lugares de origem para fazer a universidade. E eu me lembro que era engraçado, porque todo mundo ou era de São Paulo, ou era candango, né? Ou de Minas também, tinha uma galera de Minas Gerais, mas assim, era muita gente de São Paulo. Aí o povo brincava que dizia que todo mundo ia voltar pro Brasil e só eu que vinha pro Nordeste. Pra você ver como era as coisas. Nossa, que preconceito. Né? Aí eu vim pra cá. E na época eu vivia numa usina, né? Mas a gente não tinha essa coisa da arquitetura. A gente tinha a engenharia, mas eu sabia que eu não queria fazer engenharia. Ela já se adiantou, porque ele tá aqui, ó. Eu já ia perguntar como é essa conexão que fez hoje a arquiteta, né? Mas você vê que não foi isso. Porque assim, como eu vivia naquela coisa de obra, né? E eu achava aquela coisa de engenharia muito masculina, que não é, mas era a referência que eu tinha de adolescente. Aí quando eu estava terminando o 2º grau, isso faz, não vou nem dizer quantos anos, né? Mas enfim, eu tenho 23 anos de formado. Mas aí quando eu estava no último ano do 2º grau, abriu uma sala de computadores do lado da minha sala. Então eu fiquei assim, encantada com aquela história, com aquele mundo da computação. E aí eu fui pesquisar aqui em Natal, né, qual era o curso da UFRN que tinha, porque eu me lembro que as minhas amigas iam fazer... não era da ciência da computação. Tinha ciência da computação mesmo. Tinha ciência da computação aqui, mas tinha um outro curso que era engenharia de computação. Tinha um outro nome que eu não me lembro mais, que aqui no Rio Grande do Norte não tinha. Aqui em Natal estava tendo o 2º ano de ciência da computação. Porque realmente foi a época que começou a explodir essa coisa de trabalhar com computadores, né? Então eu peguei e fiz a minha inscrição para ciência da computação no vestibular daqui de Natal. E foi engraçado, para não dizer triste, nem sei na verdade, que só tinham 20 vagas para ciência da computação. Então assim, poucas vagas, né? Poucas vagas. Então assim, medicina já tinha 60, né? E assim, direito já tinha, era muito concorrido. Como era um curso novo, muito visado, os 20
os 20 argumentos, que na época a gente chamava assim, a sua nota no vestibular era o seu argumento, né? Então, os 20 maiores argumentos, que eram os que passavam em ciência da computação, passavam em todos os outros cursos. Então, assim, quem entrava em ciência da computação poderia, se tivesse escolhido antes qualquer outro curso, teria entrado. E eu fiquei em 22º. Caramba! Foi. Por pouco. Por 2. E ninguém desistia, né? Porque era um curso que ninguém desistia. E aí, pra mim, foi um baque, né? Porque apesar de as pessoas que desistem mas ninguém desistia. Ninguém desistia, porque todo mundo queria, né, a ciência da computação. Aí depois passou, eu ainda tentei um vestibular para engenharia, que era a referência que eu tinha. E eu me lembro uma vez que eu conversando com um amigo meu, a Raul, que é engenheiro até hoje, um excelente engenheiro, ele disse: não, eu já faço arquitetura, engenharia eu acho que você dá mais certo para arquitetura, é bem legal e tal, não sei o que. Eu digo, tá, eu vou fazer. Foi uma coisa assim que veio, vou fazer arquitetura. E aí fiz, passei e estamos aqui, né? Nossa, que incrível, você não tinha essa conexão? Não. E hoje olhando para o passado, e depois de 20 anos de carreira, muitas obras, eu não fico imaginando não, lá de Edna, lá na área da computação. Albertinho, a gente passa por umas fases, né? Primeiro, quando a gente escolhe o curso, difícil você com 17, 18, 19 anos saber exatamente o que você quer e escolher assim com consciência, né? Mas hoje eu vejo que foi a melhor opção que eu poderia fazer para a minha vida, assim, com todo o aprendizado que eu tive esses anos todos, né? Então, hoje, eu acho que eu estou na fase de mais amor com a minha profissão, são os dias de hoje, por incrível que pareça, porque a gente atravessou aí crise econômica, essa pandemia, né? Então hoje eu me sinto, e hoje é que eu tenho mais essa segurança, não sei se é porque você vai amadurecendo na profissão, né? Vai gostando cada vez mais, assim, tem coisas muito boas, tem desafios, como qualquer profissão, e é isso. Como eu sempre puxo aqui, Nadia, eu já fiquei aqui curioso para saber, porque você... às vezes não é uma profissão como arquitetura, advogado, tem uma pessoa da família que estende a mão, dá aquela ajudada ali, né, para a coisa começar melhor, né, para começo de carreira. Pelo jeito você, como que foi esse início de carreira em Natal? Não foi fácil. Não foi fácil. Não, porque assim, apesar da minha família ser daqui, eram pessoas do interior, praticamente eu tinha um tio que morava aqui, que tinha vindo de São Paulo, porque esse meu tio morava em São Paulo, estava aqui há pouco tempo, então não tinha ninguém que desse um apoio para início, né? Tanto que os primeiros 5 anos, eles foram, assim, desafiadores, que é a palavra do momento, né? Você não vai dizer que é ruim, você diz que é desafiador. Aí, é melhor. Desafio. E as palavras têm poder, a gente vai escolhendo as melhores palavras. Aí, quando eu fiz 5 anos de formada, eu já tinha em mente essa coisa de que o povo dizia que você precisava, na iniciativa privada, como autônomo, na verdade, você tinha 10 anos para estabelecer sua banca, né? Como a gente dizia na advocacia. Aí eu fazia, poxa vida, com 5 anos, será que daqui a mais 5 eu vou estar estabelecida? E eu sempre fui muito programada, por isso também eu gosto de arquitetura, porque tudo é planejamento, né? A gente trabalha com planejamento. E eu sempre fui muito programada na minha vida. Com 5 anos de formada, eu estava vendo que tinha algumas coisas difíceis, e aí eu resolvi ter um plano B. E aí eu fui fazer direito, fiz 5 anos de direito, me formei na Farne. Assim que me formei, fiz a OAB, inclusive pago a OAB até hoje, tenho a carteira da OAB até hoje. Mas quando eu me formei, eu estava justamente nos 10 anos de conclusão do curso de arquitetura. E eu vi que não era o que eu queria. Eu tinha realmente conseguido chegar num ponto, aos 10 anos, sim, que era mais favorável. E eu continuei com a arquitetura. Sim. E aí, inclusive, essa coisa do direito, ela foi muito legal durante esse tempo todo, porque eu cheguei a fazer algumas coisas em conjunto. Então, teve uma época que eu fazia mediação judicial em causas que envolviam engenharia e arquitetura. Assim, eu faço... Tem conexões, exatamente. Eu faço perícias judiciais, né? Então, assim, perícias judiciais em coisas de arquitetura, lógico, sim, mas assim, até para você ter mais intimidade com a elaboração dos laudos, com o trato judiciário. Então, foi uma coisa que enriqueceu muito. Na verdade, quando eu terminei o curso de Direito, ficou muito claro para mim que é uma profissão, como a administração também, por exemplo, que era bom que você tivesse umas cadeiras mais específicas, cadeiras específicas dessas matérias em todas as profissões, porque são coisas que a gente usa muito, né? Mas isso foi uma coisa que ficou guardada, né? Que ficou ao lado lá. E o legal realmente foi estar em arquitetura, continuar e estar aqui até hoje. Nessa brincadeira são 23 anos de formado e 5 de
de faculdade, então são 28 anos, né, na lida com a arquitetura. Bastante tempo, viu? Quanta experiência que ela deve ter, viu? Eu vou puxar essas experiências, que hoje na Diegene é só sucesso. Eu sei que a escritório dela é bem conhecida. Não, você tem seu sucesso, com certeza. Escritório renomado, todo mundo já sabe quem você é. Já participou de várias Casa Cor, né? Você participou de... A Casa Cor é uma coisa nova aqui em Natal, relativamente, né? Tempo. Mas assim, do tempo que eu me formei para cá, a gente teve inúmeras mostras antes. Então eu sempre participei dessas mostras, né? As mostras das lojas de decorações e depois a Casa Cor. Arte Casa, oficina. Aqui não tem terceira não, viu? Eu tenho uma loja de decoração, que é a Oca, com a minha família, mas pode falar de todas as lojas, todos são amigos, né? A casa, eu lembro da gente participar em conjunto, na Arte Casa, na oficina. Isso, e na Casa Cor. Inclusive, a primeira mostra, eu participei junto com Samara, da primeira mostra de arquitetura que teve em Natal, que aconteceu lá no Natal Shopping. Nem me lembro quanto tempo faz, aconteceu no Natal Shopping, a primeira mostra. Era num espaço que eu acho que hoje é a loja da Vivara, era ali naquele canto do Natal Shopping. E a gente só podia trabalhar de noite, né? De 10 da noite. Não grande, né? Não, foi a primeira mostra, mas assim, foi a primeira mostra da cidade, expressão, né? E fluxo de pessoas, fluxo. Que não tinha nem líder, né? Então, exatamente. Aí que o fluxo era altíssimo. Isso. Né? Aí a gente fez essa mostra, o nosso ambiente era até do lado do ambiente de Patrícia, que foi presidente do CAU e hoje é conselheira do CAU Nacional. Patrícia, nessa época, trabalhava com arquitetura de interiores. E a gente fez essa mostra lá e foi muito interessante. E a partir daí foi participando das mostras que aconteceram, né, nesse ramo da arquitetura de interiores até então. Sempre recebeu um convite, né, para participar. E você aceitando, como a gente disse, os desafios. Participar de mostra não é fácil, né? Tem muito perrengue, tem muitas coisas que... Né, tempo muito grande que a gente tem que investir, né? E na verdade é muito uma fixação de marca, né? Porque a gente chega um momento... E assim, eu digo sempre que também Casa Cor, mostra de arquitetura, é uma oportunidade de você mostrar você. Porque você vai fazer um projeto para um cliente, você tem que trazer a parte técnica, né? Trazer o conceito estético mais adequado para o gosto dele. Não é o seu gosto. É o gosto do cliente da melhor forma. E quando você faz uma amostra, você faz o seu espaço. Você escolhe um partido, digamos assim, e apresenta aquilo. Então é interessante por causa disso também. Se você for olhar, eu não tinha olhado dessa forma. E até adaptar, às vezes, para o comércio, né? Para quem, olhando como comerciante aí da história, acaba tendo uma tendência também, né? Sim, que sim. Você joga ali naquele momento e aí as pessoas acabam... começando a trabalhar com isso, exatamente. Começam a ter eu quero fazer daquele jeito. E as pessoas não tinham visto antes. Isso. Talvez estava noutra forma de decorar, de interiores e tudo mais. Porque às vezes a gente quer que um cliente compre uma ideia, mas ele não tá no momento dele ainda, né? Então, quando você faz a amostra, você... coloca lá no seu espaço e aí ele vê dentro de todo um contexto, ele vê com os olhos, ele diz, não, pô, isso aqui é legal, aí ele começa a trabalhar. Vê que toda amostra ela tem essa característica, né, de lançar. Eu me lembro que logo no início a gente ia muito para Casa Cor São Paulo. E chegou a ir para Casa Cor Rio também. Na verdade, a gente começou indo para Casa Cor. Né? Na verdade, a gente começou indo para Recife. A gente ia para Casa Cor de Recife. Aí depois a gente mudou o patamar e começou a ir sim para Casa Cor São Paulo. E depois para a Mostra Black, que era top do pop. Infelizmente acabou, não editam mais a Casa Black. E lá era o lugar de você lançar a tendência mesmo. Então me lembro que a gente foi uma vez para uma Casa Cor e tinha um jardim enorme só de pedras pretas. Aí começaram a fazer as pedras pretas. Bem inusitado para a época, pessoal. Nossa. Isso. E eu me lembro que uma das primeiras mostras também que eu fiz da oficina, há muito tempo isso, eu pintei a parede toda de cinza, a parede junto com o teto. Caramba. Que todo mundo só pintava o teto de branco. Pintava a parede, mas o teto era branco, né? E a gente pintou o teto de parede. É a hora da gente mostrar uma coisa diferente, né? E aí, a receptividade das pessoas? Como foi assim? Até colegas, né? Na Diegene, olha, você tá pintando o teto. É sempre legal, né? Assim, os colegas, né? Muitos que se tornaram amigos ao longo dos anos, eles chegam e elogiam ou criticam se quiserem, né, construir alguma coisa junto com você. É sempre muito bom, só é muito trabalhoso. Às vezes a gente opta por não participar em função do momento de vida da pessoa. Teve uma Casa Cor. Na verdade, a primeira Casa Cor eu participei até em parceria com o Christian Sabor. Ele fez fez um ambiente e eu fiz alguma coisa da cozinha, uma parte da cozinha, não me lembro mais.
E aí, no ano seguinte, ou antes era de 2 em 2 anos, não me recordo, já fui perdendo a noção do tempo, certo, Alberto? Aquela casa que eu acho que foi em 2012, mais ou menos. Foi no Summit, justamente. E aí, depois, casou uma que foi o nascimento da minha filha. Ela era bebê. Aí, depois, teve outra casacô que foi o nascimento da outra. Né? Aí, você opta, né? Você prioriza outra coisa. Foi Maria e Júlia, né? Aqui, ó, que eu fiz a colinha. Isso. Hoje ela tem quantos anos? A Maria e a Júlia, né? Maria tem 8 anos e Júlia vai fazer 6 anos mês que vem. Esse mês. Vai fazer 6 meses, 6 anos esse mês. Vai ter presente aí pra ela. Eu já conheci, que elas vieram aqui uma vez na loja, bem animadas. Menina, elas vão em todas as lojas, né? Porque chega um sábado, às vezes que eu tenho que trabalhar, eu saio com elas pra todos os cantos, né? Tem que ir, é normal, família, né? E eu gosto que elas participem também, né? Vão se inspirar na mãe, né? Não sei. Ou pelo menos na guerreira, trabalhar e tudo, né? Isso. Porque tem que negócio tem um porquê do que você tem todas as coisas, né? E apura o senso estético quando vem numa loja como a Oca, por exemplo, vai vendo coisas bonitas, vai apurando o senso estético e serve pra tudo, né? É verdade. Boa. Eita, ó, vai pegando aí, viu? Você que é mãe, leva as filhas aí pra passear em lugares legais. Mas, Adielio, nesse momento da arquitetura, você já deve ter tido perrengues. Além das mostras, que eu sei que você deixou um pouco. Mas qual perrengue assim, que você lembra que, poxa, que engraçado, talvez inusitado, alguma coisa que você queira relembrar e deixar registrado? Olha, tem pouco perrengue, viu? Não, eu tô pensando aqui... Porque tem mestre de obra, aqui já se passaram, já teve Joyce, teve Paula, Thiago, teve a Claudine. Eu lembro de umas perrengues aqui tão engraçadas, eu falei, gente, que interessante. Teve uma dessas aí, até antes você está pensando, que a pessoa, ela tinha, acho que foi Léo, era para colocar um revestimento na parede, né? E o cara tava colocando no chão. E deu na cabeça dele, acho que foi o anjo da guarda da arquitetura, dele passar naquele dia, falar, vou dar uma olhada. Quando viu, tava fazendo negócio no chão. E coisa cara, né? Porque tudo é caro, né? Tudo é caro e tem que ficar bom. E ficar lindo pro cliente. Ele foi uma sorte dele. E falou, olha, pô, pelo amor de Deus, aqui tá o projeto. Mas tem algum que você lembra, assim, que peguei você? Uma coisa que eu me lembro, que eu nunca me esqueci, foi eu fiz uma área de lazer de um condomínio. Eu fiz uma área de lazer de condomínio e tinha uma área de deck muito grande. O condomínio era muito bom, o prédio era muito bom, ainda, né? E tinha uma piscina enorme, todo em volta da piscina, a gente projetou e eles executaram um deck de madeira, né? Assim, um deck em IP, muito bem bacana, muito bem executado. Quando eu me lembro... Aí passou algum tempo, 1 mês, 2 meses, 3 meses, não me lembro. Sim, e as pessoas têm mania muito de querer invernizar as coisas, né? Invernizar a madeira. E assim, o legal da madeira, minha gente, é você tratar ali com a cera de carnaúba, mas manter aquele aspecto natural da madeira, né? E assim, também essa coisa do brilho tem caído cada vez mais. Arquiteto não gosta de brilho, a gente gosta mais do mate, de um tom fosco, né? Isso é uma tendência já de tempos. Então eu sempre digo, que vocês querem fazer um tratamento, cera de carnaúba. Não, mas dá muito trabalho, não sei o que. Dá, mas a gente todo dia tem que tomar banho, escovar os dentes, se alimentar. Porque dá trabalho, né? Tudo dá trabalho se você quiser manter um padrão e tudo, né? E se você observar, eu sempre digo isso também aos clientes, se você observar esses filmes europeus ou americanos, mas se você for olhar esses filmes, principalmente Europa, que você viu a madeira, né? É sempre uma madeira, não é aquela cara de madeira velha, novinha, não. É uma coisa mais... É uma coisa que está mais no tempo mesmo, que está se mantendo ali, que é legal daquele jeito, né? É verdade. Mas o povo não compra muito essa ideia. Aí qual não foi a minha surpresa que um dia eu cheguei para visitar não sei o que no condomínio, que esses projetos se estendem, né? Então a gente já tinha terminado a área de piscina e eu cheguei lá. Albertinho, quando eu cheguei, que eu vi a piscina, eles tinham pintado todo o deck de tinta marrom. Não acredito, não. A tinta, passou tinta. Eles não tinham invernizado, mas eles tinham pintado de tinta marrom. Meu Jesus, quando eu olhei aquilo, eu fiquei assim, porque assim, o dinheiro investido, sabe? Na assim, madeira boa, na né? madeira boa, eu fiquei assim, foi uma das coisas que eu não me esqueço.
Mas depois entrou uma outra administração lá e eles lixaram e o deck retornou ao original. Mas assim, foi um impacto muito grande que eu tive. Assim, na época que eu me lembro, foi essa pintura desse deck. Gente, você vê como é o conhecimento da pessoa, né? Porque colocar realmente tinta na madeira RP, né, que você falou. E O valor assim, disso. Pois é. E eu acho assim que tentam, assim, com a maior das boas vontades, né? Tipo, não vou dar manutenção pro condomínio, né? Não vai dar. Mas são as coisas que a gente não se esquece, né? Não tem como se esquecer. Teve mais alguma ou não? Não, acho que teve aí inúmeras ao longo desses anos. Essa mas a gente boa. vai deixando. Deixa passar. Porque tudo, assim, as coisas não são perfeitas, né? Não. E às vezes o cliente chega pra mim e diz, Nádia, eu quero que você vá lá e olhe se ficou tudo bem feito, tudo. Aí eu digo sempre, eu acho melhor você fazer isso, porque o seu critério, você vai ser mais rigoroso do que eu, porque eu já vi tanta coisa muito ruim, que assim, o que eu faço lá no escritório? A gente tenta fazer tudo, eu converso muito com os desenhistas, com os arquitetos colaboradores, eu tento fazer tudo para evitar o erro da obra. Tipo assim, deixar o mais especificado possível, a cota mais clara, passar todas as informações. Porque às vezes a gente assim, tá lá escrito uma vez, eu mando escrever com a letra maior, para não ter perigo. Não ter perigo, né? E acontece, assim, tá lá em letras graúdas, em todas as páginas, e o executor não observa e faz diferente. Então eu fico tentando fazer com que essa falha não aconteça, porque depois que está posto, aí fica complicado, porque o cliente não quer mandar voltar para refazer, porque às vezes ele não tem mais tempo, porque ele não quer gastar mais dinheiro. A paciência. A paciência já era, já estava já no final, não tinha como. E aí não executa legal, né? Mas, Nadiedna, quase já chegamos no final, só te falei que o bate-papo é rapidinho, né? Pois é, eu nem vi o tempo passar. Mas, Nadiedna, e assim, hoje, né, com esse nosso momento que a gente tá passando, a casa virou outro valor, já era uma coisa importante pra gente, e hoje virou uma coisa mais ainda de valor pra gente. Né? Pessoas até hoje estão trabalhando home office. Me fala um pouco disso, a sua procura dos seus clientes, que as pessoas estão mudando dentro da casa, porque tá tendo muitas mudanças, né? O comportamento acaba mudando também a forma de construir uma casa, do apartamento, de projeto. O que a gente nota muito claramente é uma tendência, algumas coisas, né? Mas assim, para começar, uma tendência das pessoas quererem construir mais casas. A gente teve aí, antes dessa pandemia de 2020, a gente teve aí 2017, 2018, 2019, a gente teve anos para a construção civil mais sofríveis. Sim. Então a gente chegou em 2020 achando que a gente ia respirar, né? Finalmente que as coisas tinham começado a se estabilizar, aí veio a pandemia. Então a gente já entrou na pandemia mais sofrido na construção civil. E eu me lembro que antes dessa época a gente projetava muito arquitetura de interiores. Muitas áreas de lazer, muitos apartamentos de uma vez, assim, era uma coisa assim que fervilhava, né? Tinha muita gente trabalhando direto, né? A gente não tinha. E aí, quando teve aquela recessão, né? Quando a construção civil meio que deu uma encolhida naqueles anos, principalmente nos 2, 3 últimos anos antes da pandemia, a gente meio que mudou o foco do escritório. Porque a gente como não tinha lançamentos de prédios, a gente começou a migrar para uma outra área mais forte, que a gente já fazia, mas que eu gosto muito também, que é a coisa da arquitetura predial. Trabalhar mais com prédio comercial, com clínicas, com escolas, né, com distribuidoras. Então, assim, a gente começou a sair um pouco dessa coisa de arquitetura de interiores. A gente deu uma reposicionada, sem deixar de lado o que a gente já tinha firmado no mercado, mas também procurando esse outro nicho. E aí o que aconteceu? Em 2020 a gente já começou com mais know-how, digamos assim, nesses dois setores, né, da arquitetura de interiores e da arquitetura predial, que é muito interessante. Inclusive, uma das coisas mais legais de arquitetura é que não tem fado. Então, assim, todo projeto é uma coisa, isso é muito bom. Todo projeto é um desafio novo, você aprende coisas novas com cada cliente, tanto no trato, né, assim, a gente dizia, tinha uma menina que trabalhava comigo muito boa, e hoje ela tá com o escritório dela em Caicó, Priscila. Ela dizia que sempre tem uma coisa nova para a gente aprender, uma coisa que a gente precisa sinalizar no projeto para ficar mais claro na outra obra, para casa, aquela história que a gente estava conversando antes, né? Então, para esse cara não fazer isso, vamos colocar isso aqui maior. Então, assim, é muito dinâmico a arquitetura. Então, é interessante que você não fica fazendo o mesmo trabalho sempre. Então, a gente
tinha arquitetura de interiores, começou a focar também mais na arquitetura predial. E aí começou 2020 lá no escritório com tudo bem, estava equilibrado essa quantidade de trabalhos de um e de outro. E aí parou tudo. Quando parou tudo, né, todo mundo ficou, e agora, né? E qual não foi a nossa surpresa quando na metade do ano passado ressurgiu essa coisa dos projetos, os projetos voltaram. E eu escutei que nunca se vendeu tanto terrenos para casas, se vendeu mais naquele período de pandemia do que todo o ano de 2019. Caramba. Porque o que eu acho que aconteceu, né? Eu acho que o dinheiro estava lá, como as pessoas estavam com medo da crise econômica, o dinheiro estava lá parado. Guardando, né? Guardando, vendo o que acontecia. E aí, quando chegou tudo isso, aí as pessoas, não, eu quero ter uma casa. Porque muita gente em apartamento, sufocado, apertado e tudo. E aí, muita gente comprou, né? Isso se associou ao fato da Caixa Econômica com juros baixos, nunca foi tão baixo para financiamento e tudo. Então, teve um ano... Começou o mercado com uma demanda muito grande de projetos residenciais no primeiro momento, né, que ainda se mantém, mas foi a primeira grande diferença que a gente notou. Então, as pessoas compraram os terrenos e queriam os projetos de suas casas. Logo em seguida vai atrás do arquiteto, né? Isso. A segunda etapa dele é essa. Isso. E quem tinha seus apartamentos e queria manter, gostava dos seus apartamentos, vamos melhorar os seus apartamentos, porque eu estou mais tempo aqui em casa, então eu quero melhorar, então eu vou investir. Até porque a gente, como uma cidade de servidor público, foi diferente, a gente sofreu menos do que uma cidade industrial que todo o comércio parou e as pessoas pararam de receber. Verdade. Então aqui a gente teve um fluxo de dinheiro que ainda se manteve por causa do serviço público, e todo mundo sem gastar muito, porque ninguém viajava, ninguém saía para restaurante. Retraiu para umas outras áreas e fluiu para uma. Aí eles resolveram investir nos seus lares, que é sempre uma boa opção, né? E aí a gente começou a sentir isso. E como foi esse projeto? O projeto da nova casa, pós-pandemia ou durante a pandemia do apartamento, assim, realmente valorizar as áreas de lazer, mas assim, hoje eu acho que é valorizar o conforto de forma geral. Né? No início teve muito aquela coisa de home office. Eu tenho alguns projetos em São Paulo, por causa de umas conexões de uns amigos que eu tenho lá, e eu me lembro que na época o pessoal de lá pediu, olha, gente, eu quero agora montar um home office aqui na sala, né? E esses projetos à distância ficaram cada vez mais fáceis, porque se as pessoas antes tinham resistência de fazer por videoconferência, hoje já não tem mais nenhum. Então a gente faz projeto hoje nos Estados Unidos, estamos no terceiro projeto que a gente está fazendo lá. E tudo começou lá atrás, né, com conversa de WhatsApp e tudo, mas agora está uma coisa mais... não há mais a resistência que tinha antes. Viu que tudo pode ser feito pela internet. Né? Quebrou geral essa questão da rejeição, né? De não, pelo Zoom, o arquiteto tem que estar aqui. Pois é, exatamente. Aí eu me lembro que o primeiro pedido de home office que eu pedi foi de lá, dessa minha cliente de São Paulo. Ela disse, Angela, eu quero fazer, vamos mexer aqui na sala, porque meu marido precisa trabalhar aqui e tal. Só que o que eu vejo hoje, Albertinho, é que para Natal... Tem, claro, essa tendência de muita gente continuar em home office, né? Mas é diferente de uma cidade que tem mais indústria, que está mais forte essa coisa de que a partir de agora, independente de pandemia, eu vou trabalhar 3 dias em casa, 2 dias no escritório. Eu acho que a gente tende a dar uma voltada um pouco para os lugares físicos, né? Para as estruturas físicas, realmente, né? Não ficar 100%, né? Como está. Né? Não vai ficar... Meio, talvez. Talvez, mas assim, eu acho que é mais para voltar um pouco mais para os escritórios mesmo, a minha opinião, né? Vamos ver o futuro. Pela característica da cidade. Mas assim, os clientes vêm valorizando, né? Essa questão do home, ter um local de trabalho. Sim, não, com certeza. Para um futuro. Porque já se trabalhava muito isso, né? Para as crianças estudarem e tal. Então agora você tem assim uma bancada mais larga para que você tenha mais espaço para colocar os livros. Você tem que ter... Aí tem essa parte tecnológica, cabeamento para Wi-Fi, equipamentos de ponta para você ter visualização melhor, né? Para você ter um som melhor. Então isso passa pela parte que eu chamo de arquitetura civil, parte civil da arquitetura de interiores, porque você tem que fazer ali sua plantinha de pontos, tem que organizar essas coisas. E também as pessoas querem que o que apareça na videoconferência
Sim. seja legal, né? A sua né? parede de fundo, apesar de que você tem, algumas vezes, você tem aqueles recursos de escolher o papel, O né? filtro, Mas aí, quando você mexe, aí foge o fundo e tal. Então, tem muito essa coisa de preparar, não ter... A gente até, durante a pandemia, fez uma sériezinha no Instagram falando sobre isso. Então, assim, você posicionar a sua bancada de forma que, na hora que a câmera esteja ali filmando, não esteja focando a porta que dá para o corredor, porque pode alguém passar. Ah, e você aquelas pode pegar situações que a gente viu na internet. que a gente quer né? que evite e tal. Então a gente tem Maridão lá de cueca, Ave Maria, que vergonha, quantidade de... Parece até que foi combinado, não é possível, a quantidade de gente que ficou... né, Pois é. nas situações. É falta de costume, né? E É, a falta de acústica costume. também dos ambientes, né? Para você ter tranquilidade quando você está estudando ou assistindo um curso. Pronto, uma coisa que eu acho que veio para ficar. A gente estava até conversando sobre isso. Essa coisa de você ter um home office legal, porque você vai fazer um curso online. Você precisa ter paz, né? Você precisa ter silêncio para você estudar. Então, isso eu acho que fica realmente assim, Né? veio para ficar. Que mudou mesmo, né? Essa coisa dos cursos online. Olha aí, falando de cursos online, já pode ser que na Diageo faça um curso aí para você que é arquiteto, que está começando a carreira, para ela passar essas vivências. Fica a dica, né, Nadiane? Pois é. Ei, Nadiane, chegamos ao final. Fiquei feliz aqui de você ter aceitado esse convite para passar um pouco aqui da sua vida, dessas vivências, experiências na arquitetura. Deixar esse registro aqui para suas filhas no futuro, para os clientes e tudo mais, né? Obrigadão mesmo por ter vindo, viu? Eu que agradeço. Foi ótimo, estou à disposição. Massa. Ó, se você quiser acompanhar as redes sociais, a gente coloca aqui embaixo nas descrições. Tem outros episódios aqui também da área de arquitetura que a gente já passou por aqui. E aí, se você gostou, dá like. Não gostou? Não é possível que você não gostou, mas dá dislike, faça alguma coisa aí, não tem problema. Dizem que dislike é uma métrica de engajamento. Mas comenta, compartilha com os amigos, que esse episódio foi bem bacana. Valeu, amigos. Abraço.